E aí, futuros aprovados, professor Igor Moreira novamente com vocês. Hoje vamos tratar de um assuntozinho muito legal chamado de associação de resistores. O que é que seria uma associação de resistores? Na verdade, todo e qualquer circuito que tenha mais de um resistor trabalhando em conjunto vai compor uma associação de resistores. A forma como esses resistores vão trabalhar, a forma como eles vão estar conectados, é que vai caracterizar cada uma dessas associações. No padrão, né, na forma mais básica que nós temos, nós vamos trabalhar com dois tipos de associação: a associação em série e a associação em paralelo de resistores. Cada uma com suas particularidades, e é claro que a gente vai ter que conhecer todas elas. A associação em série, você teria como padrão de conexão todos os resistores conectados por um único fio elétrico. É um fio só ligando todo mundo. Isso faz com que, quando você ligue essa associação de resistores em série a uma fonte de DDP, a uma fonte de tensão elétrica, essa fonte de tensão elétrica passe a produzir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai partir aqui do polo positivo da fonte de tensão e vai começar a percorrer o circuito elétrico. Repare que, como há apenas um único fio ligando todos os resistores, a mesma corrente que passa por um deles tem que passar por todos os outros. Eu não tenho espaço físico para ter mais de uma corrente elétrica, já que há apenas um fio ligando todos eles. Então, a primeira propriedade da associação em série de resistores é que a corrente elétrica tem que ser a mesma para todos eles. Bom, mas, professor, o correto não seria, conforme a corrente vai passando pelo circuito, ela vai diminuindo porque ela vai sendo consumida? Na realidade, não. O que acontece aqui não é um consumo de corrente elétrica. Conforme a corrente elétrica vai passando pelo circuito, o que acontece é um consumo da DDP, é um consumo da tensão elétrica. Ou, como eu gosto de colocar sempre numa analogia bem simplificada, você vai considerar mais ou menos o seguinte: é como se essa fonte de tensão fosse um depósito de bebidas, olha aí, depósito de bebidas. Não pode falar de bebida, Moreira, porque tá no YouTube, criança vai assistir. Então pronto, vamos botar o depósito de bebidas, mas vai sair um caminhão carregado de refrigerante. Pronto, refrigerante pode. Então o caminhão saiu carregado de refrigerante. Quem é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o caminhão. Quem é a DDP? São os refrigerantes. Então lá vem o caminhão carregado de refrigerante, chegou aqui no primeiro restaurante, o caminhão vai deixar um bocado do refrigerante, ou seja, vai deixar um bocado da DDP aqui. Chegou no segundo restaurante, vai deixar o restante, né, da DDP desse restaurante. E chegou no terceiro, deixa a última parte da DDP. E ele volta para o depósito. A pergunta é bem simples: o caminhão que saiu daqui foi o mesmo caminhão que chegou ou esse caminhão é diferente? Ora, o caminhão não sofreu mudança nenhuma, continua o mesmo caminhão. A única coisa que ele deixou em cada um dos restaurantes foram os refrigerantes, ou seja, o caminhão sendo a corrente e os refrigerantes sendo a DDP, não existe redução de corrente. Existe redução apenas da DDP, ou seja, a corrente permanece a mesma e a DDP vai sendo consumida pelos resistores. Só que essa DDP ela acaba sendo distribuída. Cada resistor vai ficar com uma parcela de DDP aqui. Eu vou fazer essa distribuição. Esse aqui ficaria com a DDP U1, esse aqui ficaria com a DDP U2, esse aqui ficaria com a DDP U3. Essa distribuição seria feita em partes iguais? Não necessariamente. Essa distribuição só será feita em partes iguais caso os resistores sejam iguais, certo? Então, dificilmente você vai ter uma distribuição de DDP em partes iguais. Então, essa associação de resistores aqui todinha em conjunto, ela vai funcionar como se fosse um único resistor. Eu posso pegar um resistor único para representar a associação inteira. Esse resistor único que representa a associação inteira será chamado de RE
ou resistor equivalente, que para uma associação em série, esse resistor equivalente seria dado pela soma da resistência de todos os resistores. Dessa forma aí. Então, professor, eu queria analisar assim de forma mais profunda essa associação em série, na verdade, ela é vantajosa ou ela não é vantajosa? Bom, eu costumo dizer que a associação em série, ela tem mais desvantagens do que vantagens. Motivo: primeiramente, o fato de ter um único caminho para que a corrente elétrica possa circular. Isso faz com que, se um desses resistores parar de funcionar, se um deles queimar, os outros param de funcionar também. Mas eles param de funcionar por quê? Porque eles queimaram também? Não, porque o resistor queimado impede a corrente elétrica de passar para os demais. Mas, professor, se queimou só o R2, a corrente poderia chegar até o R1 e ele poderia funcionar, não? Não, não poderia, porque a corrente ela só começa a percorrer o circuito se ela puder realizar a volta completa. Senão, não tem corrente elétrica, nem começa. Então, uma característica marcante da associação em série é ou funciona todo mundo ou não funciona ninguém. Isso é uma desvantagem. Agora, qual é a vantagem que eu poderia tirar dessa associação em série? Caso eu tenha resistores que não suportam a tensão total da rede, eu posso associá-los de forma que eles, colocados em série, suportem a DDP. É como se eu tivesse uma fonte de tensão de 12 volts, mas meus resistores só suportassem 6 volts. O que é que eu poderia fazer para que eles não queimassem? Eu poderia pegar dois resistores que suportam 6 volts, ligá-los em série e colocá-los numa fonte de 12, porque na hora que eles distribuírem a DDP entre si, cada um ficaria com 6 e nenhum deles queimaria. Então, foi como eu falei, ela tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Essas são as principais características da associação em série de resistores. Passando aqui para a associação em paralelo, a principal propriedade é que cada resistor vai estar em um fio diferente do outro. Mas não basta estar em fios diferentes, cuidado com isso, ó. Eu tenho esse ponto aqui onde existe a divisão do fio, que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui onde existe a divisão do fio, que eu vou chamar de B. Esse resistor R1, ele está conectado nos pontos A e B. Esse resistor R2 está conectado nos pontos A e B. Esse resistor R3 está conectado nos pontos A e B. Então, além deles estarem em fios diferentes, esses resistores têm que estar conectados aos mesmos terminais, aos mesmos pontos. Esses pontozinhos onde os fios se dividem, onde os fios se unem, eles são chamados de nós. E eles têm uma importância muito grande. É uma coisa que nós vamos ver na próxima aula, quando estivermos trabalhando com associações mistas de resistores. Nessa não, só na próxima. Então, eu tenho R1, R2 e R3 em fios diferentes, porém conectados aos mesmos pontos. Se eles estão conectados aos mesmos pontos, eu posso assegurar de cara que a DDP em todos os resistores é a mesma, porque esses pontos são as fontes de DDP. É a diferença de potencial entre A e B. Porém, quando eu conecto eles na fonte de tensão, essa fonte de tensão começa a produzir a corrente elétrica. Então, lá vai a corrente elétrica subindo pela fiação até chegar ao ponto A. Quando ela chegar no ponto A, ela vai se dividir. Nós teremos uma corrente I1 para cima, uma I2 para o meio, uma I3 para baixo. A corrente I1 vai passar pelo resistor R1, a corrente I2 vai passar pelo resistor R2, a corrente I3 vai passar pelo resistor R3. Ao chegar em B, essas três correntes vão se unir para formar
a mesma corrente que havia antes. Segue a mesma regra que a gente viu para associação em série. A corrente que sai de um lado é a mesma corrente que chega do outro. O quem é consumido é a DDP. Então, nós podemos dizer aqui que essa corrente elétrica ela será distribuída entre os resistores. Eu posso representar essa associação também por um único resistor, professor? Pode sim. Eu posso chegar aqui e dizer que toda ela pode ser representada por um resistor chamado de resistor equivalente. Só que esse resistor equivalente aqui seria dado por essa expressãozinha, ó. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todas as resistências. Dessa forma aí. E essa associação aí, ela tem também umas dicasinhas para você fazer a resistência equivalente em situações mais específicas, situações mais simples, como por exemplo, quando você tiver apenas dois resistores, dá para fazer mais simples? Dá para fazer mais simples sim. Se você tem uma associação em paralelo, e essa associação em paralelo consta apenas de R1 e R2, eu poderia determinar a resistência equivalente aqui fazendo o produto dos resistores, o R1 vezes o R2, dividido pela soma dos resistores. É uma regra que é válida para quando você tiver apenas dois resistores em paralelo. E a outra situação especial que você vai ter que ter aqui é quando os resistores são iguais. Ah, eu tenho 5 resistores todos iguais, associados em paralelo. O que é que eu vou fazer? Basta que eu pegue o valor de um deles, já que eles são todos iguais, pego o valor de um deles e divido pela quantidade de resistores que nós temos. Ok? Então, do ponto de vista prático, essa associação em paralelo. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Primeira vantagem. O fato da DDP ser a mesma para todos faz com que eu possa colocar todos os resistores em paralelo e não importa se eu acrescente novos resistores, não vai reduzir a DDP dos demais. Todo mundo vai funcionar corretamente com a DDP total. Outra vantagem da associação em paralelo. Se um dos resistores queimar, o que é que eu posso dizer? Que os outros vão continuar funcionando normalmente. Por quê? Porque eles estão em fios diferentes. Se eles estão em fios diferentes, o funcionamento de um não depende do funcionamento do outro. Então quer dizer que não tem desvantagem nenhuma? Tem a desvantagem sim. Qual é? A união dessas correntes. Ora, você tem que entender o seguinte, essa fonte de tensão, ela não é infinita. Eu posso fornecer corrente à vontade, gasto o tanto que vocês quiserem. Não funciona assim. Ela é limitada. Ela fornece um determinado valor de corrente elétrica especificado pelo fabricante. Só que os resistores não querem saber disso. Vamos pegar como um simples exemplo uma tomada que você tem em casa, uma tomada doméstica, aquela tomadazinha simples. Aquelas tomadas foram programadas para fornecer no máximo 10 amperes de corrente elétrica. Então vamos usar um diálogo bem interessante entre os resistores e as tomadas, certo? Eu peguei esses 3 resistores, eu conectei na tomada. Cada resistor desse quer 5 amperes de corrente. Aí eles vão chegar para a tomada e vão dizer o seguinte, tomada, juntando nós três, nós queremos 15 amperes. E a tomada vai dizer, não vai rolar, eu só tenho 10. Se conformem, dividam os 10 amperes e sejam felizes. E os resistores vão chegar para a tomada e vão dizer, não senhora, a gente quer os 15 e se vire para arranjar os 15. E a tomada vai começar a fornecer os 15 pressionada pelos resistores, porque eles são opressores, né? E aí, fornecendo os 15 amperes, a tomada vai superaquecer e a tendência é que provoque um curto-circuito e vai tocar fogo e a casa inteira vai queimar e todo mundo vai morrer.
Então, o que é que você tem que fazer quando liga os aparelhos em paralelo? Verificar quanto é que cada um puxa de corrente elétrica para que não supere a carga, não supere a corrente máxima da fonte de tensão, no caso da tomada. Professor, mas eu nunca liguei um aparelho em paralelo na minha casa. Todos os aparelhos da sua casa são ligados em paralelo. É tanto que o funcionamento de um não depende do funcionamento do outro. Para você assistir televisão, você não precisa ligar a lâmpada. Um funciona independente do outro. E uma forma bem simples de você colocar a associação em paralelo é usando um T. O uso do T, por mais que muitas pessoas digam que é errado, não é o T em si que se torna uma prática errada. É o fato das pessoas conectarem no T aparelhos que puxem mais de 10 amperes de corrente. Eu posso ligar 8 aparelhos na tomada e não ter problema nenhum. Se cada um deles puxar 0,5 amperes, eu teria 8 vezes 0,5 amperes, eu teria uma corrente elétrica de 4 amperes. Não estaria forçando a tomada. Então, o problema não é a quantidade de aparelhos, e sim a corrente que eles vão puxar, ok? Eu não sei onde é que eu acho essa informação. Sabe sim que eu já falei na aula sobre potência. Você acha no manual do aparelho elétrico, certo? Então, a única desvantagem da associação em paralelo seria essa, que você tem que ter essa cautela para ver qual é a máxima corrente elétrica a qual você está submetendo aquele dispositivo, aquela tomada, aquela fonte de tensão elétrica, para que não ultrapasse o valor máximo que ela é capaz de fornecer, ok? Então, resumindo, essas são as principais características da associação em série e da associação em paralelo. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir sobre associações mistas e curto-circuito. Espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários. Valeu e até a próxima aula.